Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos a esse canal, pessoal, que tem por objetivo desenvolver, pessoal, o autoconhecimento, a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal. Pessoal, nós estamos de cara nova, né? Estamos fazendo algumas mudanças aí. Ainda não está tudo 100% concluído, mas a gente está fazendo algumas melhoras, né, no canal. Preparamos aqui agora um estúdio novo para a gente estar desenvolvendo os nossos vídeos, desenvolvendo os nossos conteúdos, já fazendo aqui algumas melhorias, melhorando aí, né, a questão da nossa imagem, o nosso áudio. Então, desde já eu gostaria de pedir vocês, pessoal, que colocassem nos comentários aí, né, o que vocês estão achando dessa mudança, se o áudio tá legal, se as imagens estão legal, para que a gente possa aí estar melhorando, né, pessoal, à medida do possível. E a cada dia a gente vai melhorando alguma coisa. Essa semana agora eu estou trabalhando bem forte em cima dessa questão. Inclusive essa semana eu não consegui gravar os conteúdos, estava fazendo algumas reformas aqui, acrescentando algumas coisas novas, para que a gente possa desenvolver um conteúdo de qualidade, né, pessoal? Vocês que assistem os nossos vídeos, a gente quer entregar um conteúdo com excelência, um conteúdo que verdadeiramente venha agregar valor, né? Agregar valor na vida de outras pessoas. Então, estamos passando por algumas mudanças aí, já conseguimos agora mudar algumas coisas, estamos mudando aí o nosso cenário. Então, desde já eu peço a você que compartilhe o nosso conteúdo, se inscreve nesse canal. Você que ainda não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos conteúdos. Vamos juntos fazer esse canal crescer, pessoal. Fazer com que esse canal venha crescer, venha se desenvolver cada dia mais, para que esse conteúdo possa chegar também na vida de outras pessoas. O vídeo de hoje, pessoal, no nosso vídeo anterior, eu falei que na autoimagem, da importância de se construir uma autoimagem, porque só para a gente dar uma repassada aqui, voltando ao assunto anterior, falávamos que nós não podemos construir um futuro, fazer mudança, transformar nossa vida, transformar o cenário à nossa volta, se não for através, pessoal, da nossa autoimagem, a maneira que nós nos vemos. Porque você já deve ter reparado que muitas das vezes nós nos deparamos diariamente, muitas das vezes com pessoas à nossa volta que nos elogia, faz alguns comentários positivos ao nosso favor e que muitas das vezes até nós mesmos levantamos aquele questionamento, né? Será que é assim mesmo? E muitas pessoas até chegam a falar, pô, será que é isso tudo mesmo? Então, nós percebemos que muitas das vezes as pessoas de fora, elas muitas das vezes acabam vendo muito mais potencial em nós mesmos do que muitas das vezes a própria pessoa em si. Então, isso está muito ligado à questão da autoimagem. Então, a maneira que eu percebo a minha vida fala muito ao meu respeito. A maneira que eu me enxergo, a maneira que eu me identifico, fala muito de mim, fala muito de quem eu sou. Então, nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre construindo a nossa
autoimagem. A importância de se construir a nossa autoimagem. Porque é interessante, pessoal, que nesse desenvolvimento do autoconhecimento, eu já falei aqui anteriormente, o interessante de se desenvolver esse autoconhecimento é justamente essa capacidade que o autoconhecimento me dá para poder fazer grandes mudanças na minha vida. Então, uma vez que eu entendo que eu consigo, que eu posso fazer mudança, eu deixo de ser aquela pessoa que muitas das vezes eu criei ao longo do tempo. Muitas das vezes a pessoa cria uma imagem de si e muitas das vezes nós sabemos, pessoal, que não é uma imagem boa. E às vezes a pessoa é até uma pessoa muito esforçada, produtiva, uma pessoa que até alcança alguns objetivos, consegue adquirir algumas coisas. Porém, a nossa autoimagem, a maneira que nós nos vemos, de alguma forma ou de outra, vai acabar em algum momento afetando, ou vai acabar em algum momento entrando em choque em determinado tipo de mudança, ou em algum tipo de determinada decisão que eu tenha que tomar. Então, se eu olho para mim e eu não consigo me enxergar alguém com potencial, alguém próspero, alguém bem-sucedido, se eu não consigo olhar para mim mesmo e me ver desta forma, o que adianta? O que adianta nós recebermos tantos elogios de fora, mas quando você mesmo não consegue enxergar dessa forma? Então, nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito disso, construindo a nossa autoimagem. Ou, em outras palavras, construindo uma nova versão de nós. Então, é aquela situação que eu falei no vídeo anterior. Tem coisas de você que talvez você não goste e você quer mudar. Correto? Então, a gente precisa entender como que eu faço para poder construir essa autoimagem, Ricardo. A primeira coisa que nós precisamos pensar, pessoal, nós precisamos identificar primeiramente o que é que eu não gosto de mim. A primeira coisa que eu preciso identificar, como eu já disse, até falei no vídeo anterior, é fazer aí, pessoal, não uma lista negativa, uma lista negra, não é esse o objetivo, mas é de alguma forma ou de outra pegar uma caneta e um papel e anotar aquilo que eu quero mudar, o que me desagrada, o que eu quero mudar, qual é a crença que eu quero mudar. E só para que você possa entender, crença, pessoal, é algo que paralisa muitas das pessoas. Tem muitas pessoas paralisadas na vida por causa de crenças limitantes que foram reforçadas ao longo da vida. Então, o que é uma crença, Ricardo? Crença, pessoal, é um tipo de pensamento que de alguma forma ou de outra ele foi estabelecido na sua vida. É um pensamento repetitivo. É como, por exemplo, você tem um tipo de... Você passa por uma determinada situação. E aí, dessa situação, de alguma forma, você declara algum tipo de palavra. Você não vai fazer aquilo mais. Por exemplo, vou usar com a exposição. A pessoa, ela sofre de alguma forma uma queda, um acidente de bicicleta ou de moto. E aí, essa pessoa, ela vira e fala: nunca mais eu vou andar de moto. Nunca mais eu vou andar de bicicleta. Isso é só uma comparação, só para você entender. Nós podemos usar aqui vários exemplos, mas esse é um deles.
Então a pessoa fala, nunca mais eu vou andar de moto. Então o que acontece? E esse pensamento, pessoal, uma vez que ele é repetido por várias vezes, ele se torna uma crença. Então todas as vezes que você olhar para uma moto, ou todas as vezes que você lidar com essa figura da moto, você de alguma forma vai aí fazer uma certa sempre aquela questão comparativa. Então você sempre vai lembrar daquele acidente em si e sempre vai continuar falando aquilo. Então é aquela experiência que nós vivemos na infância, às vezes aquela pessoa que quando era criança, por exemplo, né, como a gente usando aqui a questão da bicicleta ou da moto, né, questões comparativas, você já deve ter passado isso na sua infância, né? Ao aprender a andar de bicicleta, talvez você caiu, aí você levanta, seu pai manda você andar de novo, você cai, seu pai manda você andar de novo. Só que muitas das vezes tem pessoas que ela não consegue superar aquilo. E aí acaba se tornando ali de certa forma uma crença, um bloqueio. E muitas das pessoas, por incrível que pareça, até mesmo na vida adulta não conseguem andar de bicicleta, por mais que seja uma coisa muito simples. Mas é porque aquilo se tornou uma crença, um pensamento fixado na mente dela. Então, quando nós começamos a fazer essa mudança na nossa vida, ao processo, voltando ao assunto, de construir uma nova imagem ou uma nova identidade de mim, eu preciso, de alguma forma, saber o que eu quero mudar, o que eu não quero mais, o que me desagrada de mim. Claro, né, pessoal, nós temos que ter pensamentos lógicos. Tem coisa de você que talvez muitas das vezes você julga ser um defeito, mas quando nós fazemos aquela lista, inclusive eu quero até indicar aqui para você, depois você pega, pessoal, um papel, uma caneta, faz esse teste para você ver. Pega uma lista, pega aí algumas pessoas do seu ciclo familiar e peça para eles apontar. Claro, né, pessoal, dando uma certa liberdade, mas uma liberdade também não, né, aquela liberdade que as pessoas também vai colocar críticas que não faz sentido. Mas peça para eles pontilhar os seus 5 pontos fortes, as 5 características que eles veem em você positiva. E as 5 características que eles acham negativas ao seu respeito. Faça esse teste para você ver. E você vai perceber que provavelmente algumas coisas que você quer mudar são alguns pontos positivos que algumas pessoas pensam ao seu respeito. E vice-versa, assim também como os negativos ou positivos. Aquilo que para você quer colocar de negativo, talvez você até tenha, mas você não sabe que você tem. Então, é esse o objetivo de se desenvolver esse processo do autoconhecimento, porque muitas das coisas que qualidades que nós temos dificuldade às vezes de identificar. Então, às vezes, alguém de fora, muitas das vezes, por isso que eu usei o exemplo que quando eu comecei a gravar o vídeo, falando a respeito disso. Às vezes, as pessoas de fora vê mais potencial em você do que você mesmo. Mas isso está, né, nós sabemos que isso está muito ligado, né, pessoal, à questão da infância. Nós já falamos aqui nos vídeos anteriores, né? Isso está muito relacionado à infância que eu tive, ao tipo de pai, né? Quais foram as pessoas que eu me relacionei, o ciclo familiar que eu estive inserido. Então, isso está muito associado com isso. Então, muito do que você é hoje, eu já falei isso, né? Está muito associado com a infância que você teve. Então, se você por acaso teve aí pais que de alguma forma deram um apoio para você, né? De alguma forma
te ofereceu um bom conforto, né? Foram pais equilibrados, você não ouvia discussão em casa, você foi uma criança muito tranquila, cresceu num lar muito ajustado, provavelmente você não vai ter dificuldade de enxergar essas características positivas. Mas se você cresceu num lar onde pais muito tóxicos, pais muito narcisistas, né? De alguma forma, então, de alguma forma ou de outra, você vai ter dificuldade em lidar com as suas características positivas, porque de alguma forma ou de outra, você foi forçado, de uma forma ou de outra, pela questão da criação, a se maquiar, né? No sentido assim, você maquiava os seus sentimentos, você não conseguia expor seus sentimentos para fora, e muitas das vezes a pessoa vai, de alguma forma, criando uma armadura em torno dela, e aí se torna um adulto, e esse adulto, muitas das vezes, ele é aquele adulto que tem muita dificuldade em ver pontos positivos na vida dela. É aquela pessoa que só vê coisas negativas, né? Então, talvez você não se identifique com isso, mas talvez tenha alguma coisa que você queira mudar. Mas também, se tiver alguém aqui que se identifique com isso, então eu estou falando para você, pessoal, isso não é culpa sua. Não se sinta culpado. Não se sinta culpado. Quando eu olho para o meu passado hoje, pessoal, eu falei aqui que eu vou até gravar um vídeo depois falando sobre, eu quero gravar um vídeo só falando como foi esse meu período de transição, né, onde que eu larguei as áreas que eu trabalhava anteriormente e como foi essa mudança para poder passar trabalhando hoje nessa área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, entende? Foi por causa de uma busca que eu estava em mudanças que eu queria fazer na minha vida e eu não sabia que tudo isso estava relacionado com a minha infância. Então, nessa busca por esta mudança, nessa busca por terapia, nessa busca por transformação, eu acabei entrando nessa jornada do autoconhecimento que, graças a Deus por isso, promoveu uma grande mudança na minha vida, que me fez ser quem eu sou hoje, fazer o que eu faço hoje. Então, eu só entrei nesse caminho por causa, de certa forma, de querer solucionar esse problema que eu tinha, sabe? Eu tinha muitas das vezes, pessoal, como eu disse, pessoas que crescem num lar de alguma forma desajustados, também, pessoal, de alguma forma ou de outra, isso vai acabar afetando a sua identidade como pessoa, as suas emoções, sabe? Os seus pensamentos. Então, nós fomos formados, fomos gerados em uma família, cada um de alguma forma, e de alguma forma essas características que nós fomos adotando ao longo do tempo formou o ser humano que nós somos hoje. Então, tem muita gente que é frustrada na vida, e não que a culpa seja dos nossos pais, porque a culpa só é dele, pessoal, até o período que você não entende que a responsabilidade de mudança é sua. Mas uma vez que esse vídeo chegou até você, ou que algum tipo de conhecimento a respeito disso chegou até você, a partir de agora você é o maior responsável pela mudança da sua vida. Então, os nossos pais não foram culpados, porque eles tiveram a criação que eles tiveram. Muitos pais também cresceram sem os pais próximos ou também num lar desajustado. Então, eles só replicaram aquilo que eles aprenderam. Eu costumo dizer que o filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. Então, muito do que gerou, né, que fez com que nós nos tornássemos esse ser humano que nós somos hoje, está totalmente relacionado com a nossa infância. Mas isso nós vamos falar num vídeo especificamente, a respeito deste assunto, onde nós vamos tratar temas como questões familiares, né? Nós vamos tratar questões sobre a nossa herança familiar,
né? O que muitas das vezes gera, o que faz, quem eu sou, qual é a família que eu vim, entende? Qual é a identidade que eu carrego. Então, primeiramente, nós precisamos saber a respeito disso. Mas como eu prometi, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre construindo uma autoimagem. O maior objetivo do vídeo hoje é esse. Nós vamos falar a respeito também nos outros vídeos mais para frente, a respeito dessa questão familiar. Nós vamos trabalhar isso, tá? Eu quero especificamente começar a gravar vídeos, nós vamos trabalhar isso. E nesses vídeos, pessoal, vou usar também a minha experiência de vida como filho, com a questão com a minha família, né? As consequências que eu tive, entende? Pela questão do lar onde que eu fui criado, né? O que aconteceu, como foi minha jornada de vida, como que eu cheguei até aqui. Vou falar depois, vou gravar vídeos especificamente a respeito disso. Mas como eu prometi anteriormente, nós vamos falar sobre construindo a nossa autoimagem. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender como é que funciona. A autoimagem, pessoal, usando um exemplo, é como se fosse uma identidade. Então, é por isso que eu perguntei aqui, né? Você sabe hoje quem você é? Se alguém chegasse e te perguntasse hoje, qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu maior objetivo de vida? Ou você tem dúvida, você não sabe, né? Tem pessoas hoje com 40, 50 anos que se você perguntar, elas estão perdidas na vida, elas não sabem responder qual é o seu maior objetivo e o seu propósito de vida. Então nós precisamos saber qual é o nosso objetivo de vida, qual é a nossa finalidade de vida, falamos aqui anteriormente quais são os nossos pontos positivos, quais são os nossos pontos negativos, né? O que te tira do sério, o que te controla, como são suas emoções, entende? Então, nós precisamos entender a respeito disso, porque para fazer mudança na nossa vida, nós precisamos fazer mudança na nossa vida, e para fazer essas mudanças, a primeira coisa que eu preciso entender como é que funciona essa minha identidade. Então, a nossa identidade é essa que você carrega hoje. É o ser humano que você se tornou hoje, né? Os seus relacionamentos, a sua família, as pessoas que estão à sua volta, o seu trabalho, aquilo que você faz como hobby, aquilo que você faz de alguma forma, o seu gosto pela comida, se você gosta de futebol ou se você gosta de algum outro esporte que seja, entende? Então essa é a identidade que você carrega hoje. E é igual eu falei aqui, pessoal, né? Se tá bom para você, que ótimo. Eu espero que esse conhecimento apenas agregue mais valor na sua vida, que apenas seja um complemento para a mudança que você quer fazer. Mas eu sei também que tem muitas pessoas aqui que estão em busca de mudança. Então, nós precisamos entender qual é a identidade que nós temos. Porque só quando nós entendemos a respeito disso, é que de fato nós vamos conseguir fazer mudança. Porque eu falei no vídeo anterior que toda mudança, pessoal, começa com um processo de aceitação. Eu preciso aceitar o ser humano que eu me tornei. Eu não posso ter resistência. Porque tem pessoas que falam, né? Eu nunca mais eu quero ser essa pessoa que eu fui. Ok, tudo bem. Mas você só consegue passar para esse próximo processo, como nós falamos, autoconhecimento é uma jornada. Então, eu só consigo passar para essa próxima fase, primeiramente, quando eu reconheço quem eu sou. É tanto que, quando você vai trabalhar, isso está mais relacionado hoje a pessoas que trabalham justamente com questões mais psiquiátricas
ou pessoas que têm dificuldade com drogas, álcool, essas coisas, quando essas pessoas vão fazer um tratamento, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro ingrediente-chave que eles passam ali para que essa pessoa consiga fazer uma boa recuperação é aceitar a dificuldade que elas têm. E a gente acha que muitas das vezes é negar, né? Ah, eu não gosto de quem eu sou, não gosto de quem eu me tornei. E aí a pessoa começa a se massacrar. E aí entra um ponto-chave que eu quero falar aqui agora. Pessoal, se você não tiver o amor próprio, se você não se amar, o mundo não vai te amar. Nós temos que ver a nossa vida como um espelho, nós somos o reflexo. Então, se você não tem amor próprio, o amor por si mesmo, as pessoas não vão te amar, o mundo não vai te amar. Então, é muito importante eu entender isso, sabe? Porque tem pessoas que é o que a gente está falando, é aquele crítico o tempo todo. A pessoa só consegue olhar aquilo que as dificuldades dela. Ela só consegue se criticar. Então, se você não construir uma nova identidade ao seu respeito, uma nova versão de você, você vai viver a vida inteira se martirizando, né? E isso aí, infelizmente, não produz mudança nenhuma na vida de ninguém. Então, mas como objetivo hoje e como o objetivo desse canal é isso, pessoal, produzir mudança na vida das pessoas, nós vamos aprender aqui como é que eu faço para poder construir essa nova imagem. A primeira coisa que nós precisamos pensar, como eu disse, pessoal, é o processo de aceitação. Aceitar que quem você é hoje, quem você se tornou. Ah, Ricardo, eu não estou satisfeito. Ótimo, tudo bem, a gente não pode negar, mas primeira coisa que você tem que fazer é aceitar o processo. Agora, o segundo processo é o seguinte, pessoal. Uma vez que eu aceito, porque uma coisa muito interessante que muitas pessoas não falam, principalmente com relação a esse conteúdo de autoconhecimento, mas é um fato verdadeiro. Tudo aquilo que você rejeita, pessoal, você acaba atraindo de volta para você. Tudo aquilo que você rejeita, de alguma forma, acaba se voltando para você. Agora, uma vez que você aceita aquilo, sabe? De alguma forma, você consegue fazer mudança. Então, é muito importante você saber disso. Então, não adianta eu rejeitar. Não adianta eu me revoltar, né? Porque tem pessoas que se revoltam consigo mesmo. E aí, o que vai resolver? Não vai resolver nada. Porque não é se revoltar, é se revoltar contra a situação. É aceitar que eu quero fazer essa mudança, eu não quero mais continuar sendo o que eu sou. Mas primeiramente eu aceito, a primeiro momento, aquela pessoa que eu me tornei, mas ciente de que daqui para frente, né, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Então, esse é um dos primeiros pontos. Outra coisa interessante, quando nós vamos construir uma nova identidade, uma nova imagem, né? As pessoas falam uma nova versão, né? Não que seja outro ser humano, é o mesmo ser humano, entre aspas, né? Porém, agora um ser humano completamente diferente. Então, como é que eu faço isso, Ricardo? Como eu disse, pessoal, primeiramente é identificar o que você quer mudar. Primeira coisa, eu identifico o que eu quero mudar, o que eu não quero mais. Quais são os hábitos que eu não quero mais ter na minha vida? Quais são as coisas, quais são os pensamentos que eu não quero mais ter ao meu respeito? Sabe? Agora, outra coisa interessante é eu saber o que eu quero para a minha vida. E aí entra um assunto muito interessante. Aí nós precisamos também, da mesma forma que você tira, nós já falamos aqui no vídeo anterior a respeito disso, quando você tira algo, você tem que colocar no lugar, assim como o hábito. Quando você tira um hábito ruim, pessoal, você sempre vai ter que colocar um hábito bom no lugar. Nós podemos aqui pegar até como exemplo, uma pessoa, por exemplo, que quer emagrecer.
tirar a comida dessa pessoa, tirar, vamos dizer assim, as guloseimas, tirar aí os doces, tirar aí aquelas coisas excessivas, por si só, não vai trazer mudança na vida dessa pessoa. Não vai. Talvez ela consiga até ficar um dia ou 2 ou 3 no máximo, entende? Mas ela não vai conseguir de alguma forma ou de outra fazer uma mudança contínua. Porque nós precisamos entender, pessoal, que toda decisão que nós tomamos na nossa vida, toda mudança que nós fazemos na nossa vida, ela sempre vai vir acompanhada de outras decisões também. Então, uma vez que eu tomo a decisão de emagrecer, essa decisão ela tem que vir acompanhada de quê? De uma boa alimentação. Nós já falamos aqui, não precisa, né, especificamente ser, mas se eu gosto de dar esse exemplo porque eu faço hoje, é algo que eu gosto, porque muita gente fala mal, mas eu gosto demais, pessoal, da questão da academia. Primeiro porque a academia, não só pela questão do corpo em si, mas é pela questão da disciplina que a academia produz. Então, como eu disse, toda mudança ela vai vir acompanhada de outras coisas. Então, a disciplina é muito importante nesse processo. Porque a pessoa que decide emagrecer, a pessoa que decide mudar de vida, a primeira coisa que tem que vir antes de qualquer coisa é disciplina. Porque a disciplina é importante para tudo na nossa vida. Se você não tem disciplina, você não vai conseguir fazer as mudanças que você quer. Ou talvez você até faça por um período de tempo, mas isso não vai ser uma coisa que vai durar por muito tempo. Então, uma vez que eu entendi que eu quero emagrecer, como eu disse, o que eu preciso fazer? Eu vou melhorar a minha alimentação, eu vou procurar de alguma forma que seja uma academia, que seja um crossfit, que seja um exercício aeróbico, ou que seja um exercício em casa também. Hoje tem várias opções, entendeu? Você pode se exercitar muitas das vezes sem sair de casa, que na verdade é bom, mas eu penso da seguinte forma: se você tem dificuldade, se você não consegue ter uma disciplina diária, eu super indico, pessoal, uma academia. Se você não consegue ainda ser uma pessoa disciplinada, então eu indico para você começar a ter ali uma disciplina, porque em casa, como você muitas das vezes não vai ter alguém para poder cobrar de você para que você faça, você pode correr o risco de se sabotar e acabar deixando as coisas no meio do caminho. Inclusive, pessoal, já gravei um vídeo, mas essa semana agora eu quero gravar outro vídeo falando a respeito da procrastinação, né? Nós já falamos sobre a procrastinação, mas agora eu quero falar mais a fundo, cientificamente falando, na prática, no dia a dia, como que funciona a procrastinação. Como a procrastinação te sabota, atrapalha você em tomar decisões, aquela coisa que muitas das vezes inconsciente, a pessoa começa a fazer algo, mas ao longo do dia ela vai se sabotando sem ela mesma perceber. Então nós vamos fazer um outro vídeo falando um pouco mais a respeito dela, um pouco mais aprofundado, mas só para você entender. Então, voltando aqui, quando você tem essa decisão de fazer essa mudança, de criar uma nova identidade, de criar uma nova versão de você, é interessante que você tome essa decisão. Então, porque às vezes, como eu disse, às vezes é para quem quer emagrecer, ou alguém que quer ganhar peso, ou alguém que quer largar um vício. Isso pode ser para qualquer coisa. Nós estamos falando, pessoal, como eu disse, quando o assunto é fazer mudança, não há limites para se fazer mudança. Pode ser em qualquer área da sua vida. Então, para você que está assistindo esse vídeo, pessoal, se você se identificar, talvez você está passando aí por um fim de um relacionamento, talvez você está passando aí por uma etapa difícil, uma depressão, algum tipo de transtorno psicológico, qualquer tipo de problema que você estiver, eu quero dizer para você, pessoal, é possível se fazer mudança. É possível. Não existe impossível, pessoal. Quando nós decidimos
transformar a nossa vida, ok? Então, quando nós entendemos, como eu disse então, que eu quero emagrecer, como eu disse, né? Pode ser para qualquer outra coisa. Então, esse hábito vai ter que vir sempre acompanhado de outros hábitos saudáveis que vão contribuir para que eu faça essa mudança que eu quero fazer. Outra coisa interessante, já falei aqui também, pessoal, é me cercar, é me rodear de pessoas que vão me levar de encontro àquilo que eu quero alcançar. Porque uma coisa que eu quero colocar muito aqui, eu quero fazer isso, com que isso aqui seja muito bem falado, essa questão. Tem pessoas que querem fazer mudança, mas não querem abrir mão de outras coisas. Tem pessoas que querem construir uma nova identidade, mas elas de alguma forma ou de outra não querem abrir mão de nada. Então já quero dizer, pessoal, você não vai conseguir fazer mudança, porque nós só conseguimos fazer mudança, nós só conseguimos construir uma nova identidade de nós quando de alguma forma nós nos despimos daquela velha criatura, daquela velha identidade. É até interessante, pessoal, que nós podemos pegar que existe até um texto bíblico que diz, pessoal, que fala que é transformação da mente, é metanoia, sabe? É metanoia, é mudança de mentalidade. É mudança de mentalidade, é você mudar a sua mentalidade. E muitas das vezes, para você mudar a sua mentalidade, que é o mesmo que eu estou falando sobre criando uma nova identidade, quando você decide criar uma nova identidade, se tornar uma nova pessoa, você já tem que estar ciente disso, que algumas coisas você vai ter que abrir mão. Não vai dar para poder estar no mesmo ciclo de pessoas, muitas das vezes, ou nos mesmos relacionamentos, ou talvez em alguns tipos de ambiente. Então, construir uma nova identidade ou uma nova imagem, nós precisamos entender isso. Tem momentos, pessoal, eu falo por experiência própria. Quando eu tomei a decisão de fazer esse processo de mudança na minha vida, entrar por esse caminho de mudança, de transformação, a primeira coisa, pessoal, que eu tive que abrir mão, de certa forma, e eu assim, na verdade, eu digo assim que Deus, né, foi o que mais contribuiu para o meu processo de mudança, né? Hoje, ai de mim se não fosse Deus nesse processo todo, entende? Então, assim, eu agradeço muito a Deus porque, de certa forma, o próprio Deus é que contribuiu, porque não sei se você tem esse costume, né? Isso vai de costume de cada um, de cada religião. Uns oram, outros rezam, uns faz prece, outros meditam. Isso vai de qualquer um. Mas eu tenho o hábito da oração. E quando eu tomei a decisão de transformar a minha vida e de fazer com que essa mudança atingisse, chegasse na vida de outras pessoas também, eu, orando a Deus um dia, eu falei com Deus que afastasse de mim tudo aquilo que de alguma forma pudesse atrapalhar esse processo de mudança. E por um bom tempo, pessoal, eu fiquei um bom tempo sem ter acesso às pessoas, sabe? Inclusive, eu quero até super indicar aqui, que é algo que eu acho muito interessante, o modo caverna, entende? Eu estou num propósito, hoje ainda continuo nesse propósito, porque tem alguns objetivos na minha vida que eu quero alcançar, e para alcançar esse objetivo eu decidi que seria assim. Mas anteriormente eu já tinha feito esse modo caverna e foi um divisor de águas na minha vida. Trouxe uma transformação fora do comum, pessoal. Uma transformação onde que eu tive um tempo para mim, porque eu decidi da seguinte forma. E isso talvez você pode pegar para você. Primeiro, eu cuido de mim, para depois eu cuidar do próximo. Primeiro eu cuido de mim, porque como eu disse, se você não se amar, ninguém vai te amar. O mundo não vai te amar.
Então, quando nós decidimos fazer essa mudança, criar uma nova identidade, é interessante a gente saber disso, que tem coisas que nós vamos ter que mudar na nossa vida. Então, eu digo que funcionou para mim, né, pessoal? Não posso dizer que vai funcionar para todos, mas fica uma dica aí, se você um dia quiser experimentar, eu posso até aqui estar passando para vocês como que funciona. Posso estar fazendo um formulário aqui com vocês, entende? Então, é o modo caverna, pessoal. Depois dá uma pesquisada direitinho aí a respeito do assunto, você vai ver como que é interessante quando nós decidimos construir uma nova identidade. Eu acho que uma das maiores ferramentas que existe para poder construir uma nova identidade é o modo caverna, ok? Mas só para você entender. Por que o modo caverna? Porque o modo caverna, pessoal, para quem não sabe, só para mim poder explicar um pouco aqui como funciona, modo caverna é o quê? É você, durante 6 meses, 1 ano, isso vai para de alguma forma, né? É a pessoa que vai criar ali o tempo que ela quer, mas é mais ou menos esse prazo, 6 meses a 12 meses, entende? Então, nesse processo, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ficar durante 6 meses, pessoal, sem ter muitos contatos externos, entende? Então, ela vai durante um tempo ficar fora das redes sociais, durante um período ela vai passar um tempo fora do ciclo de amizade, relacionamentos e tudo mais. Então, eu super indico, funcionou muito bem para mim, então eu indico para você também nesse período desse processo. E, inclusive, você pode aproveitar e fazer esse modo caverna e estar de alguma forma assistindo esses nossos conteúdos que também vai agregar muito valor na sua vida. Então é só uma indicação, tá bom? Quem quiser fazer, não é nada obrigatório, tá, pessoal? Não é que uma exigência, eu estou falando uma experiência que eu vivi com o modo caverna e que trouxe uma grande diferença na minha vida. Então, voltando, construir uma autoimagem, pessoal, então é isso. Eu preciso primeiramente agora fazer uma escolha, como eu disse. Primeiro, uma vez eu sei quem que eu sou. Agora, eu preciso saber o seguinte, quem eu quero me tornar. Porque tem que ter, se é para fazer mudança, pessoal, então eu tenho que saber por onde que eu quero ir. Eu não posso fazer uma viagem, por exemplo, eu gosto de usar muito esse exemplo aqui. Eu não posso fazer uma viagem se eu não sei para onde que eu quero chegar. A viagem ela tem que ter início, ela tem que ter meio e ela tem que ter fim. Assim também é esse processo de mudança da nossa vida. Inclusive, depois eu vou passar para vocês, estou acabando de organizar aqui ainda o estúdio. Depois que eu terminar de organizar tudo, vou mostrar para vocês o mapa que eu uso em projetos que eu quero alcançar. Então, se alguém quiser fazer depois, pode estar de alguma forma tirando também para você, que vai agregar muito valor na sua vida também. Então, quando você não sabe o que você quer, como é que você vai ter que aceitar qualquer coisa? Então, quando você sabe, pessoal, o que você quer da sua vida, fica mais fácil as coisas de se tornar, de terem forma. As coisas para se tornar ou vamos dizer assim, para sair do mundo extrafísico ou do mundo espiritual, depois nós vamos falar sobre espiritualidade aqui também, para você materializar aquilo, de alguma forma você tem que ter nome, sabe? Tem que ter nome. Então tem pessoas que têm dificuldade porque elas não sabem o que elas querem. Então, o que eu peço a vocês, pessoal, mais uma vez, é que identifique aquilo que você quer para a sua vida, qual que é o propósito, qual que é a sua finalidade de vida, qual que é o objetivo, o porquê que você quer fazer mudança, por que você quer mudar, o porquê que você quer alcançar aquele objetivo, entende? E aí, dê nome, tem até um ditado que diz, né, dê nome aos bois, né, entre aspas, né, pessoal? Então, assim, você precisa dar nome, precisa ter nome. Porque uma vez que você sabe de fato,
aquilo de alguma forma fica muito mais fácil, você de alguma forma vai ter muito mais chance de conseguir alcançar aquele objetivo em si. Então, é como eu disse anteriormente, a pessoa, tem pessoas que querem fazer mudança, mas é quando você pede, o pessoal pega uma caneta, um papel, anote, coloca o que você quer mudar, o que você quer acrescentar, o que você quer tirar, a pessoa não faz o exercício. Então, só ouvir esse vídeo e ver esse vídeo em si, pessoal, é algo assim que só funciona se você também praticar aquilo que for falado aqui. Então, se você quer fazer mudança na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer, em primeiro lugar, é identificar as mudanças que você quer fazer e também saber aonde você quer chegar. Então, eu visualizo a pessoa que eu quero me tornar. Isso nós podemos pegar, hoje nós temos tantas opções hoje, né? Eu costumo dizer assim, se você não tiver um escritório em casa, não precisa ser um escritório, pode ser um papel colado atrás da porta, de alguma forma ou de outra, mas é interessante você pegar uma folha e anotar, sabe? E colocar nesse papel ali os objetivos que você quer alcançar nessa nova jornada, nessa nova imagem que você quer ter de si mesmo. E começar a buscar isso de fato com muita força e muita boa vontade, que com certeza você vai conseguir fazer essa mudança. Então, pessoal, esse vídeo, pessoal, vai ficando por aqui para não ficar muito longo. Amanhã tem a parte 2 desse vídeo. Nós vamos estar dando continuidade sobre construindo uma nova identidade. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez eu quero te agradecer, pedir vocês curte, compartilhe o nosso conteúdo, né? Dá o joinha aí, compartilha, comenta como vocês estão achando aí a mudança que nós estamos fazendo, como é que está o áudio, como é que está a nossa imagem aí, para a gente saber o que a gente precisa melhorar para a gente poder gravar conteúdos de qualidade. Então, só por hoje, mais uma vez te agradeço, que Deus te abençoe e vamos juntos nessa corrente do bem, fazer mudança e transformar a vida das pessoas com conhecimento, com sabedoria sempre. Valeu mais uma vez, obrigado!